Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Bom, esse é um vídeo que muita gente estava esperando, que é um vídeo de receitas francesas. A gente está aqui na Normandia, na Casa da Normandia, e a gente vai fazer um prato que é muito famoso aqui na França. É um prato que tem brasileiro que adora, eu pessoalmente gosto muito, é um dos pratos que eu mais gosto de fazer aqui na França, e eu vou ensinar para vocês. O nome do prato é Bœuf Bourguignon. Muita gente chama de bourguignon ou bœuf bourguignon. Os dois jeitos estão corretos, tá bom? É da região de Borgonha. E agora eu vou apresentar os ingredientes para vocês. E tem alguns segredinhos que você tem que ficar aí no vídeo para saber. Fiquem aí comigo. Olha, a gente vai começar com a carne, que é muito importante a carne. Essa carne aqui chama bourguignon, que no Brasil é o equivalente ao acém, tá bom? A gente vai usar 1 kg de carne. Parece muita carne, mas é um prato que ele fica muito legal fazer em grandes quantidades, justamente por isso, que é um prato que dá trabalho. E é muito interessante que esse prato é o seguinte, muita gente gosta dele muito mais no outro dia, no dia seguinte, do que no próprio dia. Então as pessoas aqui na França adoram fazer esse prato em grandes quantidades, que por exemplo a pessoa almoça ou janta, e guarda para outro dia, que as pessoas falam assim, e realmente o prato fica muito mais gostoso depois de pronto, passar um dia. E é interessante que normalmente as pessoas eles fazem esse prato, comem, né, naquela refeição, e o que sobra, muita gente coloca na janela de fora, porque como é muito frio aqui, as pessoas gostam de colocar ela na janela fora da casa, justamente para ter esse, como é que se fala, esse repouso natural, e fica muito bom. Bom, vamos começar. Primeiro, a gente preparou aqui 1 kg de carne. Aqui na França, esse acém ele já vem, inclusive, muitas vezes cortado. Então não precisa nem cortar. Agora, se você preferir a peça inteira e cortar depois, também é uma opção. Muita gente também faz pedaços menores. Eu já comprei esse daqui cortado e já tá os pedaços maiores e vamos fazer com os pedaços maiores mesmo. Alho poró, muito interessante. Tem gente que coloca alho poró, tem gente que não coloca. Vou preferir colocar, tá bom? Acho para dar um gosto mais na carne, no molho. Champignon de Paris. Também tem muita gente que não coloca champignon de Paris, mas eu vou colocar. Faz parte do prato, mas tem gente que coloca e tem gente que não coloca. Então isso é opcional. Cebola, tá? Para essa quantidade de carne aqui eu separei 2 cabeças de cebola, 1 cabeça de alho, tá bom? Cenouras, eu vou ver qual a quantidade mais ou menos que eu vou colocar de cenoura, tá bom? Um vinho, muito importante, um vinho, olha, esse vinho ele é de Bordeaux, é um vinho muito bom, Bordeaux, tá bom? 2022, o vinho é muito importante, tem que ser um vinho um pouco mais forte, com teor alcoólico um pouco mais forte. Esse daqui tem 13%, vinho de Bordeaux. Tem isso daqui também, olha, que é folha de louro e herbe de Provence, que é o equivalente como se fosse alecrim. Tem muita gente que coloca alecrim fresco. Eu gosto muito. Isso daqui também dá um gosto muito especial pro prato, tá bom? E eu acho que é isso, olha, pimenta do reino, pimenta é muito importante, sal também a gosto. A gente vai preparar, vou começar a preparação aqui para vocês verem. Então é o seguinte, primeiro a gente vai começar a cortar os ingredientes, preparar os ingredientes. Por quê? Esse é um prato, ele é relativamente simples, mas ele é muito demorado. Então essa preparação dele é demorada. Então a carne, o que eu aconselho? Cortar todos os ingredientes, colocar junto com a carne, colocar o vinho para ir marinando e deixar em torno de 3, 4 horas ele marinando, que é quando o vinho ele vai entrar dentro da carne. Eu acho que isso faz toda uma diferença, porque quando você deixa a carne assim de repouso mais tempo no vinho,
o vinho deixa um gosto muito bom na carne. Isso daqui, olha, é um mirtilo. São mirtilos. Por que mirtilos? Isso aí a gente vai usar mais no final. Eu vou falar um segredo para vocês que é muito importante esse mirtilo. Tem muita gente que faz com mirtilo, tem gente que não. Tem gente que faz com frutas vermelhas, mas hoje eu vou fazer com mirtilo essa preparação, mas isso é mais no finalzinho. Eu vou dizer para vocês por que a gente vai usar esses mirtilos no prato. Bom, então vamos começar primeiro com a cenoura, tá bom? Vamos começar com a cenoura. Vou deixar aqui do lado um pouco. Bom, então a gente começou com a cenoura, tá bom? Porque a cenoura é muito interessante, como ela é um legume como é um prato que demora bastante para ficar pronto, o cozimento, sobretudo, a cenoura é interessante porque ela não derrete, né? Muita gente usa batata. Muita gente usa batata também, só que a batata você tem que colocar em momentos diferentes da cebola. Hoje nós não vamos colocar batata porque eu acho melhor só com a cenoura mesmo. Mas com batata também fica muito bom. Vamos descascar a cenoura. Descascando a cenoura. Esse é um tipo de prato, como eu falei, que o pessoal gosta muito de fazer, porque eu acho que seria o equivalente como se fosse a feijoada no Brasil. É um prato que você faz em grandes quantidades e quando tem muita gente reunida. Então, quando você é convidado para um almoço ou um jantar na casa de um francês, a chance de ser boeuf bourguignon ela é bem grande, justamente por conta disso. É um prato que rende e é um prato fácil de fazer, relativamente fácil, só é demorado. E ele, em grandes quantidades, ele também fica muito bom. Bom, agora vamos cortar os ingredientes, né? Agora é uma parte que a gente precisa cortar. A cebola, como eu disse, olha, não precisa ser pedaços muito pequenos, não. Pode ser maior, porque no final, eu vou explicar para vocês, porque depois de marinar, a gente tinha um outro processo que a gente dá uma selada na carne. Tem gente que gosta até quase de fritar a carne. E quanto mais pequeno for, mais difícil fica para você separar a carne do molho, né, do vinho que está marinando ali. Que vai ficar marinando, né, durante essas 3, 4 horas. Olha, o alho poró também não precisa ser muito pequeno. O alho, na verdade, só vou dar uma como é que se fala? Uma amassada. Não precisa cortar. Bom, a cenoura tem muitas formas de você cortar. Mas vamos cortar um pouco mais na diagonal para ficar mais bonitinha. Também não precisa ser pedaços tão pequenos. Pode ser pedaços um pouco maior. Mas aí vai depender um pouco de cada um. Olha o tamanho mais ou menos. Eu coloquei quase a cenoura toda. Só tirei as cenouras um pouco menor.
Até para não dar muito trabalho para cortar. Para descascar, para cortar. Bom, agora vamos colocar aqui um pouco de pimenta do reino. Eu gosto também. Os franceses também colocam muito. Sal também. Sal a gosto. Bom, e agora vamos abrir o vinho. Ah, tem os champignons também, já estava esquecendo, tá vendo? Champignons não vou colocar muito não. Porque na hora do cozimento o champignon solta muita água. Então não vou colocar muitos não. Por isso que tem gente que nem coloca muito. Porque existe também esse prato que tem pessoas que misturam o vinho com um pouco de água. Eu já gosto do cozimento 100% com vinho, tá? Gosto do cozimento 100% com vinho. Eu acho que justamente para ficar mais concentrado o sabor do vinho na carne. Eu acho que quando você coloca água ou legumes que soltam muita água, eu acho que fica mais o molho... Ai, quase caiu. Eu acho que fica mais o molho fica um pouco mais ralo. Eu gosto mais de um molho um pouco mais forte. Bom, eu acho que tá bom. Bom, agora vamos abrir o vinho para colocar na carne. Antes também, eu gosto de colocar um pouco de folha de louro. Também dá todo um sabor, né? Eu gosto muito. No Brasil também a gente usa muito folha de louro nas feijoadas, nos pratos, nos chás. Aqui eu vou colocar... Tá pequenininha essas folhas, eu vou colocar umas 5. E vou colocar alguns galinhos também de alecrim. Na verdade eu vou tirar um pouco esses grãozinhos. Esses galhos depois não vai ficar muito bom no meio da carne não. Então vou tirar um pouco. Nossa, o cheiro é muito bom. Não tenho certeza se é alecrim, parece muito. A gente chama aqui herbe de Provence, que é tempero da província, né? Que tem muito no sul da França. Ótimo. Bom, então vamos abrir o vinho agora. Pra gente colocar. Aqui pra poder marinar a carne. E aí, para você que gosta de vinho, você coloca um pouquinho na carne e um pouquinho na taça. O francês, ele faz assim, né? Um pouquinho na taça, um pouquinho no prato. Ai, meu Deus, calma que eu vou abrir. Porque eu acho que foi... Acho que não tá no meio. Aqui, aí, foi. Aê! Cheiro muito bom. Bom, agora a gente coloca bastante vinho. Deixa bem a carne, sobretudo, bem submersa no vinho. Nem foi a metade ainda. Coloca bastante isto. E agora vamos tampar. Tampar agora. E a gente espera de 3 a 4 horas a carne marinar, tá? E daqui 3 a 4 horas eu volto para o novo processo do prato.
Tá só no começo. Fiquem aí comigo. Bom, pessoal, voltamos. Deixamos marinando bem mais do que as pessoas deixam. Mas como a gente não estava com pressa, e é uma coisa que quanto mais a carne fica marinando no vinho, melhor. Então a gente deixou no total em torno de 16 horas. Mas a partir de 3 horas já é o suficiente para o vinho ali poder entrar na carne, já deixar um gosto bem legal. Mas como a gente não estava com pressa, a gente deixou 16 horas. Então agora já é o dia seguinte, para vocês terem uma ideia. E agora a gente vai continuar o nosso prato, tá bom? Ó, a gente vai separar as carnes, a carne dos legumes que estão marinando, do vinho. Então vai ficar 3 lugares diferentes, tá? A carne, os legumes e o vinho. E depois vem o processo logo em seguida. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso daqui é um segredo muito interessante, tá bom? Muito importante, que a gente aprendeu recentemente com uma senhora francesa, que ela fez um boeuf bourguignon e ela falou assim, olha, se você colocar isso daqui no boeuf bourguignon, vai dar um gostinho especial. Mas só vou revelar no final, que inclusive a gente já... Esse ingrediente aqui a gente vai colocar bem mais para frente, mas só para vocês não ficarem perguntando por que tem esse recipiente azul aqui. Isso aqui é a caixa de Pandora. Então, um pouquinho mais para frente vocês vão saber, tá bom? Então, vamos começar a separar. Olha, deixamos bastante tempo, tá? Então, esse processo aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é tem que ser um pouquinho mais delicado, que a gente tem que separar o legume os legumes da carne e do vinho. Mas o mais importante aqui, ó, vocês podem ver que é a carne submersa no vinho. Então, isso daqui é sempre o recomendado. Deixar a carne totalmente submersa no vinho para marinar bastante. Vamos começar separando aqui. Já vou começar a tirar a carne. Deixa eu chegar isso um pouco mais perto. Olha como que a carne fica. Poxa! Só de ficar 16 horas marinando, já sobe um cheiro muito bom dos temperos que a gente colocou. Tá bom? Então é uma coisa assim... muito bom de fazer, trabalhoso, mas é um prato muito especial, muito consumido aqui na França. Eu diria até, tá aí, no dia a dia, talvez seria o prato mais consumido da França. Prato tradicional, né? É uma coisa muito... porque é um prato do dia a dia, não tem uma data especial para esse prato. Qualquer época do ano, qualquer momento, qualquer lugar que reúna a família, já é um motivo para as pessoas fazerem esse prato. E todo francês sabe fazer esse prato. Agora, muitos brasileiros, né? Com certeza, se você já veio na França, em algum restaurante, algum cardápio, você já viu o nome desse prato, boeuf bourguignon, e não sabe que prato é esse, então estou ensinando para vocês aqui agora. Bom, já terminei aqui de separar os legumes da carne e do vinho. Na verdade, os legumes também, o ideal é ficar submerso, tá, gente? Porque, inclusive, sobretudo a cebola, o alho, esses vegetais que soltam gosto, a folha de louro, o alecrim, tá bom? Mas aqui uma parte estava, outra parte não, então não tem problema isso. Agora vamos passar para a próxima etapa, que é muito importante também. Fiquem aí comigo. Bom, pessoal, vamos começar agora a próxima etapa do prato. Olha, eu vou fazer a fritura da carne antes de ir para o cozimento. É bom dar essa selada na carne para a carne ficar com textura melhor, tá bom? Então, eu vou fazer em 2 etapas. E essa primeira etapa, ela é opcional, tá bom? Às vezes as pessoas fazem ela, às vezes não fazem. Mas como eu gosto do molho um pouco mais encorpado,
eu vou nessa primeira etapa usar um pouco de trigo, farinha de trigo, tá bom? Então, ó, primeiro a gente vai fazer a selagem da primeira etapa, que vão ser em 2 etapas. Primeiro eu vou colocar um pouco de azeite em uma panela. Vou deixar o forno, tá bom? Pré-aquecido em 180 durante 10 minutos, 180 graus, tá bom? Vou deixar esse azeite, um pouco, 2, 3 colheres de azeite já é o suficiente. Esse azeite esquentar bastante, tá bom? Vou dar uma selada nessa carne primeiro. Em seguida, vou vir com um pouco de farinha de trigo, colocar por cima da carne um pouco e deixar mais 10 minutos no forno, tá bom? No forno. E a outra parte da carne, isso vai ser a metade da carne, mais ou menos 500 gramas. As outras 500 gramas eu vou selar em uma panela comum, tá bom? Em uma panela comum. E depois essas 2 partes a gente vai, vocês vão ver o processo, a gente vai juntar tudo na mesma panela junto com os legumes, tá bom? Então vamos primeiro aqui selar uma parte da carne. Aí pode deixar o fogo mais alto mesmo, que essa carne ela costuma, né, como ficou tanto tempo submersa no vinho, ela costuma ter bastante água. Então não quero muita água nesse processo. Não, tá bom? Não quero muita água nesse processo. Então a gente pode até deixar o fogo um pouco mais alto mesmo. O cheiro tá bom. Vamos selar um pouco. Esse aqui já tá bom, é mais ou menos a metade. Acho que um pouco mais da metade. Mas isso aí, nessa parte, não precisa tanto. Como é que se fala? Tão detalhado essas porções. Vou inclusive aumentar um pouco mais o fogo. Eu quero essa carne bem selada e o mais rápido possível, justamente para não criar essa água na panela. Enquanto isso, eu já vou fazer esta outra parte aqui, nessa outra panela. Essa outra parte, ela não vai no forno, tá bom? A selagem dela, a fritura dela vai ser só na panela mesmo. Vou colocar um pouco mais, aqui pode ser um pouco menos. Esperar aquecer um pouco o azeite. Aqui a gente usa azeite praticamente em tudo. Na cozinha, a gente usa muito azeite. Bom, essa primeira etapa aqui já deu uma selada boa. Agora eu vou colocar um pouco de farinha de trigo. E vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido por 10 minutos. E a gente deixa mais 10 minutos no forno. Olha que legal, esse óleo, esse azeite que fica no fundo, ele vai passar todo pro trigo e depois vai tudo para a mesma panela. Bom, enquanto isso ali ainda fica aquecendo. Trocar de lado, que eu acho que esse lado aqui vai ser melhor.
Bom, agora vamos fazer a fritura já dessa carne aqui. Bom, como eu falei, é mais uma selagem mesmo. Não precisa ser aquela fritura mais, como se fala, mais prolongada, aquela que cria uma crosta na carne, né? Eu acho que aqui é mais uma selagem mesmo. Então não precisa tanto tempo, mas é importante não criar aquela água durante a fritura. Deixei bem alto o fogo. Nandinho, tá cheirando muito gostoso. O que você tá fazendo aí? Olha lá, pessoal, o Leandro já tá falando ali, já tá de olho no que eu tô fazendo. Tô fazendo bof bourguignon. Nossa, que delícia. Hoje tá garantido. Hoje o Leandro vai passar bem aqui. Um prato tipicamente francês. Engraçado, que é uma coisa interessante, que esse prato eu me identifiquei muito com ele no começo. Desde o começo. E é um prato muito francês. Então eu achei muito interessante isso. Assim, é um prato muito bacana de se fazer. E a maioria das pessoas gostam, né? É uma coisa que muita gente gosta. E é um prato muito bom de fazer, é um prato gostoso. O processo é lento, como vocês podem ver, mas é um prato que tem várias etapas, que é muito bom fazer cada uma delas. Bom, vamos deixar selar um pouco mais. Aqui tá o segredo, tá? Mais pra frente eu vou revelar que segredo é esse do nosso bof bourguignon. Esse segredo a gente aprendeu com uma francesa que já cozinha há muito tempo e que, quando revelou esse segredo, eu acho que fez toda a diferença. É um segredo muito bom, é uma coisa bem... muita gente não espera, né? E sempre tem, né, gente? Cada um tem uma versão dos pratos, então algumas etapas as pessoas gostam de fazer, outras nem tanto. Então não é uma regra. Os ingredientes básicos a gente falou com vocês. Tem gente que, inclusive, ao invés do alho poró, usa batata, tá bom? Essa versão, às vezes, você vai ver também em Paris ou em algum outro restaurante com batatas, cenouras e batatas, às vezes só com cenouras. Então, tem várias versões diferentes. E eu também gosto de fazer, só que essa eu quis fazer o mais clássico possível. Eu gosto também de colocar um pouco de bacon defumado. Alguns franceses usam, outros nem tanto. Eu gosto porque eu gosto daquele gosto do bacon na carne também. Mas aqui a gente optou não fazer com bacon, justamente para ser o mais tradicional possível, tá bom? Mas existem várias versões diferentes, várias versões diferentes que você também pode fazer, e não quer dizer que tá errado, tá bom? Bom, já trouxe para cá a panela onde a gente vai fazer o cozimento principal do bof bourguignon. Eu peguei uma panela de 5 litros. Eu acho que é um tamanho bom para uma quantidade de 1 kg de bof bourguignon, mais os legumes, mais o vinho. Eu acho que mais ou menos uma panela de 5 litros. Para essa quantidade eu acho ideal, tá bom? Então a gente vai colocar os legumes na panela. Tá bom? Os legumes na panela. E aí, depois que tiver mais ou menos preparado essa parte aqui
da fritura, da selagem da carne na panela e do cozimento da carne um pouco no forno, a gente vai pegar toda essa parte. Primeiro a gente vai colocar esse resto de vinho que sobrou aqui, tá bom? Junto com a carne. Depois a gente leva tudo para essa panela maior. A gente vai colocar o segredo que está aqui, que é um ingrediente muito legal, muito importante, que é opcional também. Mas no final vocês vão ver que esse ingrediente, ele não vai dar como é que se fala? Não vai modificar a estrutura do prato. Tá? Não quer dizer que vai ficar o gosto desse ingrediente no prato, que não vai comer, não tem nada a ver. O gosto, no geral, do ingrediente, ele vai sumir e vai ficar uma coisa bem levezinha que você nem vai perceber no prato principal, tá bom? Então a gente deixa aqui. Bom, acho que aqui já tá bom. Já deu uma boa selada na carne. Tá bom? Agora eu vou pegar aquela carne que eu deixei no forno. Tá? Até abaixar um pouquinho o forno aqui para não queimar o fogo. Pegar aquela carne que a gente deixou no forno por 10 minutos. Vamos lá. Bom, peguei a carne do forno, vamos colocar tudo junto. Deixar mais alguns minutinhos. E aí é o seguinte. A gente vai pegar aquele vinho que estava junto com os legumes e a carne, misturar tudo junto com a carne que a gente usou ela para cozinhar um pouco no forno, para assar um pouco no forno e agora na panela. As duas partes juntas a gente deixa numa panela só. Agora, inclusive, para dar uma engrossada no molho, a gente deixa ferver por uns 5 minutinhos antes da gente misturar tudo aqui, tá bom? O próximo processo agora é esse. Bom, vamos lá. Já passou 5 minutos que a carne está aqui cozinhando no vinho. E agora a gente vai juntar todos os ingredientes. Agora é a etapa, digamos, final, onde a gente junta todos os ingredientes, tá bom? Só que antes disso, eu vou falar uma outra coisa também, vou fazer uma outra etapa aqui, que vai ser, ela é importante, que eu mostrei, inclusive, no começo do processo, os mirtilos. Então, para que vai servir esses mirtilos? O que acontece? Muita gente, para quebrar um pouco a acidez do vinho, eles colocam ou frutas vermelhas, tipo framboesa. Normalmente as pessoas colocam ou framboesa ou cereja, mas aqui não é uma época muito de cereja, então as pessoas colocam um pouco de framboesa. Para quebrar um pouco a acidez do vinho, nesse molho as pessoas colocam um pouco de mirtilo. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso, tá bom? Bom, olha como que o molho ele fica bem grosso, né? Por isso que eu gosto de colocar um pouco de trigo no molho. Só que aqui ele parece estar grosso, mas não vai ficar, porque a gente vai colocar depois mais vinho ainda e vai juntar também com o resto dos legumes, que solta bastante água, tá bom? Agora, olha, vamos fazer o seguinte. Eu fiz isso aqui, eu coloquei aqui uma panela com um pouquinho de azeite. Vamos colocar o mirtilo para dar uma murchada. E esse mirtilo ele vai servir para quebrar um pouco a acidez do vinho no prato, tá bom?
Como eu disse, algumas pessoas usam frutas vermelhas. Eu estou usando mirtilo hoje, porque agora é a temporada de mirtilo aqui na França. É opcional também o mirtilo, tá, gente? É opcional. Mas isso daqui, ou você usa... Aqui eu vou usar os dois, para quebrar a acidez um pouco do vinho. O mirtilo e o que tem aqui dentro, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Deixa o mirtilo dar uma murchada. Coloca um pouco de vinho. Coloca um pouco de vinho e deixa mais ou menos uns 5 minutinhos, não mais que isso. Só para dar um pequeno cozimento no mirtilo, para assim ele se dissolver no prato. Eu sei que no Brasil o mirtilo é bem difícil. Então, como eu disse, é uma coisa opcional. Isso daqui, olha, que eu vou mostrar... Eu acho que vocês vão usar mais isso. Isso daqui, esse segredinho que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, é muito mais comum no Brasil. Então, provavelmente, vocês vão preferir usar o que está dentro dessa caixinha. Mas como eu mostrei o mirtilo no começo, eu quis também colocar o mirtilo. Bom, agora a gente vai colocar esse mirtilo junto com o resto do prato. Olha como fica bonito o vermelho. Bom, eu vou voltar agora com a panela. De legumes para cá. Vou ligar na temperatura média, não precisa ser muito alta. Vou começar agora a transferir essa carne para a panela de 5 litros junto com os legumes. Tá? Agora é o processo final, onde a gente vai deixar cozinhando por 1h45, 2 horas, tá bom? Isso vai depender um pouco do tamanho dos pedaços de carne que você está fazendo o prato, tá bom? Mas em média, mais ou menos isso. Vamos começar agora o processo de transferir. Deixa eu virar um pouco assim, deixa eu chegar isso um pouquinho para cá, fica mais fácil. Bom, o cheiro tá bom. Já tirei uma certa quantidade. Eu acho que agora a gente consegue já virar aqui tudo junto. Desligar aqui. Agora vou colocar vou mudar agora de boca. Eu acho essa boca aqui melhor. Bom, vamos misturar aqui um pouco. Olha, tá um caldo bem grosso, mas não se preocupem que agora que a gente vai colocar mais vinho. Desligar aqui. E o ingrediente especial. Vou colocar o ingrediente agora. Muita gente está curiosa aí para saber o que tem dentro dessa caixinha. Então, olha aqui.
foi uma coisa que a gente aprendeu com uma francesa que gosta de cozinhar, E quando a gente foi convidado para ir na casa dela jantar, ela fez o famoso prato Boeuf Bourguignon, que é justamente esse que eu estou fazendo agora. E ela falou o seguinte, olha, isso aí eu aprendi com minha mãe, tá? Eu aprendi com a minha mãe desde criança que eu faço assim. E é uma versão que eu gosto muito, que muita gente não conhece, tá? Então, o que acontece? Todo Boeuf Bourguignon, ela coloca, olha aqui, 1, 2, 3 e tcharam! Uma barrinha de chocolate, ou pode ser ao leite, ou pode ser chocolate 70%. E ela fala o seguinte, olha, minha mãe ensinou que para quebrar um pouco a acidez do vinho, para deixar o prato com sabor especial, ela sempre me ensinou a colocar uma barrinha de chocolate no Boeuf Bourguignon, tá bom? Então tá aqui, olha. Sempre que vocês fizerem, que como eu falei, para quebrar inclusive uma acidez do vinho, muita gente usa frutas vermelhas. E agora uma forma mais fácil de você achar no Brasil, mais fácil de achar no Brasil, que é dois pequenos tabletes de chocolate. Isso deve ter o quê? 20 gramas? Acho que nem isso. Eu vou colocar 2, tá bom? Porque como é uma quantidade grande, às vezes as pessoas colocam 1 ou 2, mas como é uma quantidade grande de carne, eu prefiro colocar 2. Vamos lá. Olha, ele vai derreter rápido, fácil. Bom, agora o ingrediente especial que eu mostrei para vocês já derreteu, já sumiu, já tá aqui. Deixa eu ver se tem algum cheiro. Tem um cheiro muito de cebola, alho poró, são os ingredientes que soltam bastante aroma, né? Olha como é que já tá muito bonito. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o resto do vinho. Normalmente, para essa quantidade, é um vidro de vinho, uma garrafa de vinho. São 750 ml, mais ou menos. Então, o que a gente faz agora? A gente coloca em fogo médio, não precisa ser um fogo alto. Por que tem que ser fogo médio para baixo? Porque senão o vinho evapora muito rápido. Por isso que o processo ele é muito demorado. Tem que ser o fogo mais baixo possível para justamente esse vinho demorar muito mais para evaporar e assim a gente ter a carne bem cozida. Vamos lá, agora a gente vai colocar a gente vai passar para a etapa final, é onde a gente coloca o resto do vinho. Vou colocar o resto do vinho aqui, inclusive aqui, olha, se tivesse já cozido, essa é a textura que eu adoro, tanto para o molho quanto para o resto do prato. A textura que tem um molho muito bom, ele não é tão espesso o molho, mas ele é muito bom. Bom, vou colocar aqui o resto do vinho. Aí você pode colocar todo o resto, porque a gente vai ficar 2 horas aqui cozinhando em fogo médio. Bom, agora a gente deixa aqui quietinho, cozinhando por pelo menos 2 horas. Então daqui 2 horas eu volto para mostrar para vocês o resto do prato. Bom, pessoal, chegamos agora na reta final do prato. Depois de 2 horas cozinhando, olha que maravilha que tá. 2 horas cozinhando, nossa, tá muito bonito e com cheiro muito bom também. Eu fiz para acompanhar um purê. Os franceses gostam muito de comer o Boeuf Bourguignon com purê. Mas no Brasil você pode às vezes colocar um arroz, até um próprio purê mesmo, batatas grelhadas também fica muito bom, tá? Acompanhado com o Boeuf Bourguignon. E agora, como chegou no final,
eu acho que faltou um pouco de sal. Eu vou colocar um pouco mais de sal. Vou colocar aqui atrás. E um pouco de pimenta. Também eu gosto muito de pimenta do reino. E o Leandro também gosta bastante. Então, para dar um sabor melhor nessa reta final aqui, eu vou colocar um pouco mais, tanto de sal quanto de pimenta. Vamos mexer. Agora já está muito. Vou até desligar aqui. Desliguei que já tá. Olha, para vocês verem como que tá maravilhoso. Bom, fiz o purê. E agora a gente vai empratar, a gente vai colocar no prato. Eu vou começar com purê primeiro, tá bom? Vou colocar um pouco de purê. O purê eu fiz bem... aquele purê com batatas tradicionais mesmo, que você cozinha com manteiga, depois amassa com manteiga, coloca um pouco de creme de leite, com uma textura muito bom do purê também. Sal, obviamente, no purê. E aí, o que que acontece? Vou colocar um pouquinho mais, que esse prato aqui é para o Leandro. O Leandro gosta bastante disso daqui, que é um azeite trufado no purê. Então, vou colocar um pouco para o Leandro, um pouco de azeite trufado, para pegar o gosto só no purê. E agora a gente vai servir o boeuf bourguignon. Depois de tanto tempo, vamos finalmente servir o boeuf bourguignon. Olha isso. Vou pegar um pouco de caldo também, que tá muito bom esse molho. Bom, agora eu vou colocar um pouco também, a gente costuma colocar aqui, muita gente coloca um pouco de salsinha. Eu gosto que fica bonito no prato e dá um gosto também muito bom. Eu vou colocar um pouco de salsinha picada. E para ficar mais bonitinho, um pouco da salsinha inteira mesmo. Olha como é que fica bonitinho. Então, olha, esse vídeo a gente está fazendo aqui na nossa casa na Normandia. É um lugar que você pode se hospedar e conhecer a região. E, obviamente, se vocês estiverem com a gente pode ir em algum restaurante ou até mesmo preparar aqui em casa um prato desse. Se a gente tiver mais tempo, a gente pode fazer uma coisa bem legal, tá bom? É um passeio que a gente tem personalizado por toda Paris e região, inclusive a Normandia, tá bom? Então, se você quiser ficar hospedado aqui na casa e quem sabe fazer um prato desse com a gente, entre em contato que vai ser uma coisa bem bacana. Olha que bonito o prato. Olha que bonito o prato. Inclusive, olha, o número do nosso WhatsApp sempre passa aí durante os vídeos, então você pode anotar, entrar diretamente em contato com a gente, que a gente alinha aí, a gente faz um passeio bem bacana, personaliza também o passeio, tá bom? Esse foi o primeiro vídeo de muitos outros vídeos que podem vir, então deixe aí seu comentário, tá bom? Se inscreva também no canal e deixe aqui no comentário também como é que se fala? Mais vídeos que você gostaria de ver aqui de receita. Se você gostou desse vídeo, tá bom? Se inscrevam aí, deixe um comentário pra gente e até o próximo vídeo. Fui!